A 7ª Coordenadoria Regional de Educação determinou hoje o afastamento do professor acusado de agredir uma aluna numa escola estadual de Passo Fundo. Um aluno registrou essas imagens com o celular. Você pode ver quando o professor empurra aí a estudante. Valdecir Cortese disse que foi desrespeitado quando pediu silêncio e ordem na sala. O professor de ciências disse que está arrependido, mas agiu num momento de muito nervosismo. Segundo a Coordenadoria de Educação, ele deverá receber tratamento médico e psicológico, se for necessário. Essa primeira etapa chamada próxima. Então, uma coisa a gente não pode esquecer. O objetivo do próximo é o objetivo é não esquecer que para você ter o próximo, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação para a formação de gaveta, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então, olha só, preste atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. As pessoas mais velhas têm mais experiência. Outra coisa que hoje em dia também não existe isso aí, é o respeito pelos mais velhos, né? As pessoas mais idosas que passaram por muitas coisas que eles provavelmente irão passar também, né? Mas pelo fato de elas serem mais idosas, são consideradas praticamente estorvos, né? Para esses adolescentes, sobretudo. E uma pessoa idosa não é um estorvo, não. Uma pessoa idosa é uma pessoa que tem experiência, que passou muita coisa, talvez. Muito mais do que ele vai passar, provavelmente. De colégio, como é que funcionava o colégio, como é que era a disciplina na sala de aula? A disciplina nem, não precisa nem falar, era 100, não era nem 10, 100. Então não existia nenhuma forma de desrespeito, a criança ela já chega educada de casa, a família educa. Chega. Não tem esse negócio, a escola não é para educar, a escola é só para aprender. Português, inglês, latim, francês, tudo isso aprende. Dos modos. Quem tem que dar é o pai e a mãe. Sei. Em casa que se aprende a educação. A escola é só para aprender As disciplinas. A boa educação escolar, né? Não a educação familiar, porque a educação familiar não tem nada a ver com a escolar. Eu acho que não combina, assim. O que eu trago lá de casa para o colégio é o que eu aprendi dentro de casa. Não que o professor não vem para cá para me educar a falar direito com o meu amigo. Eles pedem, até eu não sei, porque quase todo professor foi pai, ou é pai ou é mãe, né? Então eles também têm direito com os filhos. E eu acho que é o conselho daí. Não é uma maneira de ensinar, é o conselho. Igual ao amigo, eu também dou conselho para os meus amigos. Então eu acho assim, que essas crianças acham que podem tudo. E faltou limite que não foi dado dentro de casa. Sim, então falta educação que vem do berço, né? Exatamente. Hoje, esse papel está sendo delegado para o professor. E o professor não tem condições, dentro do espaço que ele tem, dentro do tempo que ele tem para dar aula, ele não tem condições de educar uma criança, um adolescente, do jeito que a sociedade está pedindo hoje em dia. Porque os pais, eles têm pouco tempo para ficar com seus filhos dentro de casa,
Essas crianças e adolescentes eles passam mais tempo na escola, então eles delegam a função que antigamente era do pai e da mãe, de dar educação e dar limites, hoje é passado para o professor. Só que o professor, dentro do tempo que ele tem de aula, ele não consegue fazer isso, ele mal consegue dar a sua matéria. Como que ele vai educar esses alunos dentro da sala de aula? Como que ele vai dar limites? Então essas crianças e adolescentes, eles crescem achando que podem tudo. A aluna se levanta e atira a carteira em cima do professor. O professor, de 47 anos, há 23 na profissão, diz que só havia pedido silêncio à aluna e que ela se exaltou. Essa atitude não deve servir de exemplo para nenhum aluno. Uma professora foi agredida por uma estudante na escola estadual Rotildino Avelino, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Segundo a direção da escola, elas teriam discutido porque a professora tomou um bilhete que a aluna passava para uma colega. Durante a discussão, esta aluna do primeiro ano do ensino médio se irritou e agrediu a professora com um tapa no rosto. Um estudante tentou pôr fim à confusão. Ao deixar a sala de aula, a menina ainda deu mais um tapa no rosto da professora. Você não podia falar o tempo todo. Você entrou, sentou na carteira, acabou. Aí você era só na hora do intervalo, porque sempre tinha intervalo, aí você podia conversar, podia brincar, podia fazer o que quisesse, mas fora isso, era sentadinho olhando para a professora. Filmar e mandar para a mãe dela. O que a Camille faz dentro da sala de aula? Ô, professor! A sala. Camila! Não diminui a minha nota. Não, 14. Ô, professor, não ensino. É 15, 15! Ô, Gabriel, não ensino. Ah, o obite! É 15! É 15! Ô, professor! Ô, professor! Camille, dessa Macarena aí. No tempo que eu estudava, eu aprendia. Porque agora o aluno tira 5, ele acha que ele fez uma grande coisa. Eu se eu levasse para minha casa um boletim com menos de 9, com 8, era 80 naquele tempo, né? Era os 10, 20, 30. Se eu levasse um boletim... Minha mãe só aceitava menos de 80 para matemática, porque ela sabia que eu não era boa. Comportamento tinha que ser 100. Ô, Camille, dessa Macarena. Porque você pode, minha mãe falava isso, você pode não saber a lição, mas se comportar você tem que saber. Então a pessoa tinha que ter 100 de comportamento e o restante podia, mas nota baixa, eu nunca tirei menos de 7. E então existia mais respeito dos alunos? Mas não, respeito total. Não era só mais respeito, era respeito total. O professor falava, estava falado. E hoje em dia? O que é? Essa gente tudo com coisinha na classe, com telefone. A professora fala, eles batem no professor. Eu sou professora, no momento eu já estou aposentada como professora e a gente foi sentindo a diferença durante os anos nas atitudes dos alunos. E de uns 10 anos para cá se agravou essa situação da violência, o desrespeito que eles têm com o professor, com o diretor. E a gente vê que a educação teria que vir de casa e não o professor ter que educar um aluno. E eu passei por várias situações de amigos da profissão, uma professora, amiga minha, que ela estava em quadra dando aula de educação física e o aluno partiu para agressão e ele chutou tanto a barriga dela que ela acabou perdendo o rádio e o útero. Alunos de um colégio são flagrados espancando uma professora de 73 anos durante uma aula de educação física. Nas imagens, esse aluno provoca a professora com um chute. Ela finge uma reação, mas acaba sendo agarrada pelo garoto, que gira várias vezes e a derruba no chão. Olha que absurdo, gente. Nessa outra cena, um aluno chuta a porta na cara da professora repetidas vezes. Uma falta de respeito.
Como ela sofre de esclerose, não lembra das agressões, mas chorou quando viu as imagens na internet. Eu acho muito chato. Eu acho que a gurizada se aproveita um pouco dessas não é oportunidade a palavra certa, dessas regalias que a proteção ao jovem e a criança e o adolescente tem, né? Essas instituições que protegem o jovem e o adolescente, eles se prevalecem um pouco, se prevalecem disso, então eles acham que podem montar na cabeça do professor, acho que pode pintar e bordar dentro da sala de aula, porque ninguém vai fazer nada contra eles. Certo? Era na primeira série, né? Uma vez o professor, eu era desse tamanho aqui, ó. O professor chegou na sala, grandão, Joaquim. Aí chegou na sala, eu sentava na primeira carteira, com os óculos. Daí na hora que ele chegou na sala, 3 amigos meus começaram a chorar, porque era feio pra caramba. Foi nessa escola aqui. Eu peguei e saí correndo num palco, professor, atrás de mim, veio correndo atrás de mim. Mas num palco, ele me pegou assim, ele trouxe eu pela camisa assim na sala, assim, ó, trouxe eu pendurado assim, ó, e ele me segurando na camiseta, cara. Esse dia foi foda. Eu queria falar isso, né? Que se hoje em dia algum aluno sai correndo da sala, o professor não tem direito de fazer mais nada. Como é que é? Outra coisa que eu percebo que tem acontecido nas escolas é quando os professores, assim, os filhos fazem algo de errado. Eu já fui chamada no colégio, né? Eu comentei, já fui. Choro porque eu fico triste com isso, mas eu já ouvi casos lá perto, no colégio onde meus filhos estudam, de mães que são chamadas no colégio para falar sobre o que o filho aprontou na escola. Em vez dos pais escutarem, dar uns puxãozinhos de orelha, os filhos vão meter o pau no professor. Então é isso aí, os pais não aceitam que reclamem dos filhos, sabe? Eles querem que os professores passem a mão na cabeça, e eu acho que não é por aí. Se o filho fez errado, vamos conversar, vamos ver o que está de errado. Então, é bem difícil. Tive uma professora de matemática que o carro dela foi completamente destruído na hora do recreio, e quando acabou a aula ela chegou no carro e o carro estava os pneus rasgados, os vidros, o carro todo riscado, o para-brisa quebrado, e ainda deixaram um bilhete para ela, dizendo que naquele dia tinha sido o carro, mas na próxima vez seria na cara dela. Os professores da Escola Municipal Lírio do Vale, localizada na zona oeste de Manaus, estão revoltados com os atos de vandalismo dos próprios alunos na unidade. Desta vez, a vítima foi o professor de matemática Sansão Araújo, que teve o carro riscado e o vidro quebrado após o horário do lanche. Que a gente hoje fizeram com o carro, amanhã pode ser fisicamente com a gente, um de nós. Nós estamos correndo perigo, correndo risco de vida aqui. Com a marginalidade aqui é muito grande também, em torno da escola, e os próprios alunos também têm essa onda de vandalismo. Ou seja, repreendeu ele lá dentro, aqui fora ele se vinga no carro, enquanto está no carro, vai lá que seja, e depois quando for o nome de nós. De acordo com a professora Silna Sodré, a agressão contra o professor acontece principalmente por notas baixas e atos disciplinares. E os meninos estão revoltados pelas notas baixas que tiram, pelo mau comportamento, eles não estudam também, não se esforçam. E as pessoas então querem se vingar de um professor. Agora, eles fazem isso prejudicam a si mesmos, a escola, a comunidade, a família. Você hoje em dia tem medo, você não tem coragem nem de entrar em aula. E tanto faz a idade, porque os de 7 anos, os de 10 anos já têm esse comportamento de agressão, de desrespeito. Os adolescentes, aí a situação se agrava mais. Quando a gente dá aula à noite para o ensino médio noturno, que já são os adultos e na faixa dos 20, 25 anos, mais difícil ainda. O salário nosso já é irrisório hoje em dia. Então, assim, já ninguém mais quer ser professor no país. Uma profissão que antigamente assim, era um orgulho você dizer eu sou professor, tinha um respeito, tinha um orgulho da profissão. Hoje em dia, professor, dão risada, ser professor, então você ganha pouco, não tem ajuda nenhuma, tem que enfrentar esse esquema todo de violência e ainda ser processado. Acho que o mais difícil que está acontecendo aqui, eu não vejo uma outra maneira de retornar,
de modificar isso daí. É que os pais não educam os filhos. Os pais estão mais preocupados em ir lá fora trabalhar, o filho fica na mão da empregada, o filho fica na creche o dia todo, o pai chega à noite, conversa 5 minutos, aí a criança já vai dormir, cada um liga, entra no seu quarto e fica no seu computador, não tem mais um diálogo, não tem um almoço junto na mesa, não tem um jantar familiar. Então a educação não está acontecendo em casa. E aí o professor tem que ir fora educar, fora ter que ensinar as matérias em si, ele tem que dar educação para o aluno. A escola não é um depósito. A escola está ali para aprender. Agora o educar vem do berço. E isso não está mais acontecendo. Então é bem... Não sei qual a perspectiva para o futuro disso tudo. Agora tem que rever a posição do professor nessa história. Eu penso assim que problemas dentro da sala de aula sempre existiram e sempre não existiram. Então isso depende muito de como o professor conduz e de como os alunos estão dentro da sala de aula. Essa relação aluno-professor é importante. Na época que eu estudava, sim, tinha bagunça, tinha correria, tinha conversa. Não existia o desrespeito que hoje existe, não existia, porque a gente tinha limites. A gente sabia que se aprontasse na sala de aula, ia ter nota baixa, e em casa ia ter que explicar por que tirou nota baixa, por que foi chamado o pai na direção, sabe? A gente tinha esse respeito, mas então o que tinha? Nós tínhamos respeito com os nossos pais. Consequentemente, refletia com respeito aos nossos professores. Por mais que tivesse alunos dentro da sala de aula que desrespeitassem o professor, mas eles sabiam que eles iam ter que, mais tarde, daqui a pouco, eles iam ter que dar satisfação para o pai e explicar por que aconteceu aquilo. E os pais eram chamados à responsabilidade. Hoje, o professor tem medo de fazer isso. O professor dentro da sala de aula, ele tem medo de chamar a atenção do aluno, ele tem medo depois de receber a represália desse aluno. Como a gente vê casos de professores que são ameaçados por alunos, eles têm medo, o professor tem medo de chamar a atenção dentro da sala de aula e depois sofrer a consequência fora da sala de aula. Por quê? A escola responde pela segurança do professor dentro do espaço da escola. Depois disso, é o professor por si próprio. Então, como que o professor vai pegar e peitar esse aluno dentro da sala de aula? Sabe? É complicado. Então, eu vejo assim que hoje a falta de limite, a falta de respeito com os pais se reflete diretamente com a falta de respeito com os professores dentro da sala de aula. Porque eles não têm mais ninguém para dar satisfação. Sabe, ninguém mais cobra nada deles. Então, como que o professor vai ter autoridade dentro da sala de aula? E também, assim, o professor hoje, ele tem uma carga, para ele poder sobreviver com o salário que ele tem uma carga de aula muito grande. Então, chega um momento que ele está estressado, sabe, de tentar dar aula, e o aluno não respeitar, e ele tentar disciplina dentro da sala de aula, tentar na direção, tentar nas reuniões, porque a gente bem sabe que são feitas reuniões, onde são colocados todos os alunos que são problemáticos, são levados para as reuniões, e esses alunos sempre são os mesmos, porque todos os professores, eles falam dos mesmos alunos, sabe-se que esses alunos são problemas, então o que acontece? Dentro da escola, eles acabam passando esses alunos para a série seguinte, porque eles sabem que daqui a 3, 4, 5, 6 anos eles vão sair da sala da escola. Então o objetivo deles é tirar esse aluno dentro da sala de aula, não é solucionar esse problema. Eu nem sei, hoje a escola não tem nem condições de solucionar isso. Não tem um psicólogo na escola para o aluno, não tem para o professor, não tem acompanhamento para eles. Então quem vai resolver isso? O professor? Só? Não tem como. É uma situação complicada, sabe? Eu acho que quando a pessoa vem, o aluno, o adolescente vem para o colégio, ele já vem com alguma coisa que está acontecendo dentro da família, sabe? Já vem com aquela revolta para o colégio. Então, ele não tem a liberdade de descontar num pai, numa mãe, porque creio eu que ele tenha respeito com o pai e com a mãe. Já no colégio, os professores já ficam a mercê disso, sabe? Eles ficam de cara aberta para receber tudo. Então, o aluno ou o adolescente vem para o colégio e desconta em quem? No professor. Então, eu acho isso que o professor fica muito à mercê dos alunos. Porque antigamente, quando eu estudava ainda, na primeira ou quarta série, para entrar no colégio, tinha que ser uniformizado, sabe? E se não tivesse uniformizado ainda, a diretora dava
tinha liberdade para te dar um puxão de orelha ou levar uma palmada. Hoje em dia não. Hoje em dia tem gente que só vem aqui para avacalhar, para xingar professor, é o que dá prazer a ele, sabe? É isso. É o que está acontecendo hoje em dia, sabe? Eu não sei se, assim, eu não sei quais são as leis que protegem os professores. Né? Eu acho que é muito pouco falado sobre leis que protegem os professores. Todo falar muito sobre leis que protegem o jovem ou o adolescente. Mas deve existir leis que protejam os professores. Né? Eu vi no Facebook, tipo uma manifestação, e alguém estava com cartaz e dizia assim, eu acho que tem muitos profissionais, médico, dentista, veterinário, sabe? Todas as profissões, mas todos eles passaram pelo professor. E as pessoas, eu acho que não param para pensar hoje em dia nisso. Que todo mundo passa pelo professor, tem que passar pelo professor, senão não tem educação. Então é o seguinte, olha, eu nasci em Angola, 1960, dentro de um regime fascista português, o regime salazarista. E era de hábito em Portugal, em Angola, por consequência, o castigo físico pelo fato de você transgredir as regras ou fazer alguma coisa que não pudesse fazer. Então eu sou da época do cinto, sim, apanhei de cinto, não de fivela, mas cinto de couro. Apanhei de palmatória, a famosa palmatória de 5 olhos. Palmatória de 5 olhos era o seguinte, 2 dedos de madeira com 5 furinhos para deixar passar o ar. E isso era normal, era um castigo normal quando você realmente não obedecia às regras, quando você Passava dos limites? Passava dos limites. Enfim, houve uma disciplina. E não sou traumatizado por essa disciplina hoje. Não tenho ódio dos meus professores, nem dos meus pais, nem de absolutamente ninguém. Porque eu acho que eu mereci. Cada açoite que levei, eu acho que foi merecido. Não havia injustiça, nunca havia injustiça nesse sentido. Não creio que os meus professores fossem sádicos ou... Então acho que foi tudo merecido. A gente não pode bater nos filhos. Já aconteceu o caso assim comigo, não comigo, mentira, do meu ex-marido. O filho dizia, se tu me bater, eu vou te denunciar. Porque eles cansam de ouvir na TV que a agressão contra a criança é crime. Então o pai não pode bater, eu não posso bater no meu filho para educar. Um tapa, eu cresci, apanhava, não morri, eu estou aqui, a ver se eu não tenho educação. Eu também. Eu não morri, muito pelo contrário, eu sinto muita falta do pai, sabe? Porque eu lembrava da chuva que o pai dava para ele, pegava a gente assim, metia a gente, gostava de brincar no barco, metia a gente dentro de um tanque de água fria, dava umas 2 cintadas chineladas e botava na cama. Alguém morreu? Não. Muito pelo contrário, meu pai teve 13 filhos, não tem um que roubou de alguém, não teve uma reclamação na escola. O pai nunca foi chamado na escola por causa de malcriação de aluno, de filho. Nunca. E foram 13 filhos. Hoje está bem complicado. Eu escuto falar meu pai mesmo, minha mãe, me contando que na época deles, tinha dia que eles sentavam no milho, de joelho. Coisas assim, né? De pai e mãe que sempre conta. Fala que, nossa, toma uma reguada na mão. E hoje? Hoje não tem nada disso. Hoje os alunos estão bem meio que se deslargados, né? E, assim, um exemplo, se o aluno desrespeita o professor, o professor não pode aumentar a voz com um aluno que o aluno já ou vai na diretoria ou conta para os pais, ou os pais vão lá em cima da escola. Só porque às vezes o professor fala um pouco mais alto que o aluno. E hoje há muito respeito dos alunos com os professores, e ainda mais com essas leis novas que tem, né, que eu acho isso totalmente errado, porque às vezes é uma rigidez um pouquinho maior que às vezes faz uma puta diferença do que o governo às vezes está proibindo. Isso que às vezes pode parecer bastante ou pouco, mas faz uma diferença total, né? Na época dos meus
pais que eles contam, nossa, meu pai fala que já teve dia de chegar na aula e não fazer os exercícios. O professor chega a pegar com aquelas réguas de metro, de madeira, de louça, e dá-lhe na mão dele, 2, 3, aí vai sentar, aí tem que se levantar a mão que a mão está doendo. Um exemplo, uma pessoa que chegou na sala e não trouxe o exercício e tomou 3 reguadas na mão, ela não vai deixar de fazer o exercício para outra aula, nunca vai fazer isso. Hoje já não, às vezes um professor cobra, só comenta, só fala, verbalmente, oralmente, e não vai adiantar nada, porque às vezes pode entrar no ouvido e sair no outro, ou o aluno, a não ser que o aluno seja muito, mas muito responsável, que é difícil, mas acho que deveria ser igual como antigamente, que hoje está uma bagunça. E falta à juventude de hoje uma certa disciplina e uma certa, digamos, uma certa posição para com a ética, a verdade e a moral. Acho que estamos nos transformando em criaturas absolutamente ruins nesse sentido. Logicamente que esse pessoal vai ser um péssimo adulto, essas pessoas serão péssimos adultos, e de geração em geração vão passando simplesmente esse tipo de péssimos comportamentos uns para os outros, não tem jeito. Se o pai não teve a educação, como é que ele pode educar o filho? E o filho, por sua vez, se não teve a educação, como é que pode educar seu filho? Então vira um dominó. A educação, ela vem na família, a educação... Da família. Apesar dos professores terem autorização de aplicar corretivos físicos, né? Eles tinham autorização dos pais para isso. E nunca vi, nem participei de uma situação em que isso fosse exagerado ou sobreusado. Entendeu? Então, acho que por exemplo, essa lei que diz que o pai não pode dar um corretivo no filho fisicamente, acho que uma lei idiota, entendeu? Simplesmente faz parte de mais uma dessas idiotices das quais essa sociedade começa a exagerar, entendeu? A educação que você tem hoje, você se considera uma pessoa educada? Sim. Você se considera uma pessoa que tem respeito pelo outro? Sim. E essa educação que você tem hoje, ela é fruto do quê? Da educação em casa. Que a sua família te deu? Que a minha família me deu. Porque fazíamos parte, né, de uma sociedade que hoje não se preocupa com os filhos. Entendeu? Nós temos pessoas hoje em dia... A participação de pai e mãe na vida de um filho, apesar de eu não os ter, não é como antigamente, em que o pai trabalhava, a mãe cuidava da casa e da educação do filho depois das aulas e tal, aquelas coisas. Hoje em dia nós temos mães que vão para a academia, nós temos pais que vão não sei para onde, e eu não consigo ver, por exemplo, como você pode conciliar a vida de família com a vida de academia, com a vida de educação do teu filho, com o teu trabalho, e esperar que o resultado seja uma coisa legal, porque a presença dos pais em casa é praticamente hoje inexistente na vida de muitas crianças. Então é creche para uns, escolinha para outros, e enfim, a casa se perde. A família. Família. Não se almoça mais junto, não se janta mais junto. Entendeu? Não existe mais um jantar, não existe mais
existem os lanches, existem aquelas coisas corridas, existe a televisão, infelizmente, que é algo que uma das coisas mais perniciosas dentro da nossa sociedade é a televisão com seu conteúdo inútil. Enfim, é uma desagregação familiar em que se dá mais importância à estética do que à ética. A sociedade que se está criando hoje em dia, ou que se criou, é uma sociedade totalmente virada para não só a estética, mas para a vaidade. Agora estamos aqui, saindo do shopping. Depois do dia de comprinhas, o que você acha disso, mami? Muito bom. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, a minha condição é diferente. O que acontece hoje é que, com toda essa história, e a televisão é uma grande responsável, se transformou o indivíduo comum num plástico, numa pessoa de plástico. Os valores, nós assassinamos a ética, nós assassinamos, enfim, tudo o que o indivíduo tinha como meta na sua construção pessoal, a tal ponto que não consigo ver, porque é um problema de gerações, não consigo ver como você pode recuperar, não só... O professor sim, o professor pode se formar, mas como é que você vai recuperar uma geração de indivíduos totalmente estragados? Porque os pais desses alunos hoje já estão estragados. Então, talvez uma mudança em termos gerais, em termos de como perceber a sociedade de outra forma, seja o caminho. Mas para isso, meu irmão, temos que eliminar praticamente o que as pessoas acham que hoje em dia vale alguma coisa. Esse é o problema. As pessoas dão valor às coisas erradas. Entendeu? As pessoas dão valor à matéria, não dão valor ao espírito. As pessoas dão valor à sacanagem, não dão valor à moral. As pessoas dão valor... Vê, é só olhar as notícias do que realmente é válido hoje em dia nessa sociedade doente. Por exemplo, você vê as propagandas... Você acha que as propagandas estão cada vez mais idiotas? Estão, né? Exatamente. Mas elas não são feitas para você, nem para mim, nem para aquelas pessoas que têm um mínimo de raciocínio. Elas são feitas para aqueles que estão sendo e conseguem ser idiotizados. A propaganda é realmente direcionada a esse tipo de indivíduo. Só quero o que é meu, ir mais além do que eu sou, e com o mundo contra nós, podemos ir mais longe. Rebelde, chegou a minha vez, o que sou ninguém vai mudar, é sempre
decidiu? Infelizmente, eu vou ter que ser rígido neste episódio. E dar um exemplo. O Pedro vai mesmo ser expulso. Não pode fazer isso. Eu posso saber por que não? É discriminação. Eu vou denunciar na imprensa. Minha mãe é amiga de todo mundo. Você pode denunciar pra quem você quiser. Até pra revista de fofoca. No meu colégio tem regras. E regras são regras. Diego, você acha que aquele teu plano imbecil tinha alguma chance de dar certo? Acho que sim, né? Vai botar ele à prova agora. Então vai ter que me expulsar também. Que isso? Pare com isso imediatamente! E eu também, viu? Professor! E eu também. Que ridículo. Eu também acho. Minha filha! Vem lá! Pare já com isso! Pare imediatamente! Eu tô mandando! É uma ordem! Para! Faz alguma coisa, professor! Não, vó. Vó, pode ficar de boa com essa cisma. Vó, pode... Pô, tô falando sério. Silvio, tá cismada com o que agora? Com a Cris, você acredita? Cris, nossa professora? É, exatamente. Por que, gente? Depois eu te explico. Não, vó, claro que eu tava te ouvindo. Claro que eu não tô te despachando, vó. Que isso? É que daqui a pouco começa a aula, entendeu? Eu não posso ficar dando mole com o celular. Tá bom. Beijo. Mas eu não posso com isso. Posso saber o que tá acontecendo? Né, minha filha? Eu sei, meu amor. Fica assim. É que, sei lá, a gente cabeça quente não leva a gente a lugar nenhum. Olha o que eu tô pra te dizer que às vezes leva. Impressionante como você acha tudo muito engraçadinho. Impressionante como você gosta de implicar com tudo, né? É só implicância? Ué, tem mais? Eu acho que tem, você não acha? Eu acho, tenho certeza. Cada um no seu lugar, sem perceber. Mas... O que foi? A gente tá na sala de aula. E se algum professor entrar aqui? Bom, se algum professor entrar aqui, eu falo que era uma aula de primeiros socorros. Com certeza ele vai acreditar. Maluquinho. Linda. Cadê? Não deu beijo de mim. Vai agora o Jordão e ela, que foi doido. Vai, só. Vai, dá o beijo. Olha a putaria! Sexo, adolescentes e tecnologia. Uma combinação explosiva que essa semana provocou um escândalo no interior de São Paulo. 2 menores gravaram um vídeo com cenas de sexo que circulou de mão em mão. E tudo aconteceu dentro da sala de aula. É uma das mais tradicionais de São Carlos, no interior de São Paulo. E foi dentro de uma das salas de aula que 2 alunos uniformizados gravaram uma cena de sexo. As imagens se espalharam pela cidade de celular em celular e provocaram uma grande polêmica. Eu acho um absurdo que numa escola pública se encontre ainda uma coisa dessa. A gente já se viu acontecer isso numa sala de aula. Acho que nem os professores têm controle sobre os alunos. O adolescente que gravou as imagens tem 15 anos. A menina, 14. Ainda não está claro como as imagens se espalharam pela cidade. Mas esta não é a primeira vez que vídeos de sexo com adolescentes se tornam públicos. A precocidade em relação ao sexo é uma realidade em todo o Brasil. As pesquisas mostram que as meninas brasileiras têm a primeira relação sexual cada vez mais cedo. Nos anos 70, a idade era entre 16 e 17 anos da primeira relação. Nos anos 80, entre 15 e 16. E agora, a primeira relação está acontecendo entre 14 e 15 anos. Tayene tinha apenas 14 anos quando ficou grávida. Diogo, o pai, tinha 16. Tayene e Diogo não têm dúvidas do amor que sentem pelo filho, Cauê.
Mas eles têm a resposta pronta quando pergunto se fariam diferente hoje. Sim, mas se pudesse voltar no tempo, pensaria 2 vezes, né? Sim. 2, 3, 4. Não é ruim. Não é ruim, mas também... Não é muito bom. Além de fazer sexo cada vez mais cedo, os jovens também se expõem cada vez mais em público. A ferramenta mais usada é a internet. E poucos se dão conta de que um vídeo, uma vez na rede, pode ficar lá para sempre. 310, falta 5. 5 a gente beija. Segue aí, Falta gente. 2. Falta 2 elas se 2. beijam. Mais 2 a gente beija. 315, agora vale. Beijo. É, outro beijo. Tira o braço da frente que mostra mais. Chega, mais beijo quando subir pra 350. E a roupa? A roupa? Estão tirando sarro da minha cara aqui, ó. Estão me xingaram, então é só xingando. beijo. Não, por enquanto é beijo. Pronto, ela baixou. Mostra a calcinha, calma. A calcinha Não, depois a calcinha. Primeiro a camiseta, depois a gente vai conversando. Tá, eu vou tirar. 350 eu tiro, juro. Vamos, galera! 550. Eu acho que estamos numa crise, não, nós estamos numa decadência do modo de comportamento dos humanos. Eu vejo isso as pessoas perderam. A visão das pessoas simplesmente se concentra no seu umbigo. Isso é a maioria. Entendeu? A delicadeza de, por exemplo, você passar por uma porta vai e vem e olhar para trás para ver se vem alguém e segurar a porta para essa pessoa, para ela não voltar na cara dela. Entendeu? Isso eu vi em Paris, onde existem portas de metrô, de vai e vem, e os franceses sempre se preocupando com esse detalhe. Se vem alguém atrás. Jamais passando pela porta, simplesmente passando e indo embora, sem sequer preocupar se a porta vai voltar na cara de alguém. Entendeu? Então, isso faz parte da educação de um indivíduo dentro de casa. No dia a dia com a mãe. Mas hoje em dia as crianças fazem o que querem. Na realidade, quem manda nas famílias são as crianças. Isso vai para o adolescente, isso vai para o adulto e temos um adulto ruim, entendeu? E com uma visão do mundo absolutamente egocentrista. E esse é o tipo de indivíduos que estamos criando aí. É outra coisa da educação de hoje que não existe mais. Cara, eu fui educado para levantar para uma senhora, eu fui criado para levantar para uma pessoa mais idosa, ceder o meu lugar no ônibus ou no transporte público, ou numa parada de ônibus. E isso não se faz, nem se conhece mais hoje em dia. Então, é o tipo de coisas que moldam a tua índole, o teu ser. Se um cara desses aí não tem absolutamente nada disso dentro dele, eu não sei onde é que ele vai aprender. Se os pais não lhe dão, se a escola não consegue dar, e se ele não aceita sequer esse tipo de... Eu não sei o que ele vai ser, sinceramente. É tudo exagerado, é tudo over. O celular, a menininha com 2 celulares, iPad, iPhone, iPod. Porque, cara, é too much, sabe como é que é? É demais. A tecnologia estragou as pessoas. Está estragando, estragou não, já começou, já.
Está transformando as pessoas em seres que não se socializam a não ser através da porcaria do celular, da porcaria do Facebook, man. São ferramentas legais, mas olha, bicho, enquanto eles ficam hoje em dia no Facebook trocando ideia com os outros, eu ia pro quintal, cara. Sabe como é que é trocar ideia com os caras? Não ficava trancado dentro de casa com uma porcaria de uma tela e um computador à minha frente. E isso faz parte também do fator prejudicial ao indivíduo. Ele cresce, ele se forma externamente e jamais internamente, jamais com relação a outro indivíduo na mesma, digamos, no mesmo espaço. Ele se perde nesse Facebook, eles se perdem, aliás, eles se perdem nesse Facebook, eles se perdem nessa tecnologia, como se a tecnologia fosse o altar das suas aspirações. A aspiração do cara não pode ser o próximo iPad, man. Não pode ser o próximo iPod, não pode ser o próximo, sei lá, whatever. A aspiração do cara tem que ser aprender uma outra língua. Tá entendendo? Ou mais outra. Porque a tecnologia está aí para ajudar nisso aí. Eu, como professor de inglês, eu vejo as pessoas realmente tão viciadas no imediatismo da coisa, que acham que podem aprender um idioma em 2 meses. E tem anúncios que dizem isso, o que eu duvido, porque eu estudei inglês durante 30 anos. E ainda não acho que eu sei tudo. Mas então é o seguinte, que faça do objetivo seja aprender um idioma, ou 2, ou 3, ou 4, pá! Isso já é exercício mental suficiente para tirar o cara dessa emplastração em relação à nova tecnologia, às novas, digamos assim, enganações da mídia. Porque, na realidade, tudo o que acontece só está transformando o cara num idiota. Entendeu? A mídia está transformando o cara num idiota, o entretenimento está transformando o cara num idiota, porque o entretenimento está cada vez mais baixo. Está um nível assim, besta, entendeu? E realmente algum tipo de coisa inteligente está cada vez mais difícil de se achar. Alguma coisa que exige um pouco do raciocínio do indivíduo. É cada vez mais difícil. Eu sou marginal, e que eu não tenho educação, e que eu só falo palavrão. Ai, eu não tenho vocação. Olha lá, tá, velho. Jogar no YouTube. Entendeu? A maioria do carnaval, a maioria do futebol, a maioria dessa porcaria que inventaram aí. Então, são propagandas que no outro dia eu vi um negócio aí, mas umas gurias que riam de quê? Eu falei, eu tô rindo de quê, man? E parecia que todo mundo era estúpido naquela propaganda. Propaganda de cerveja.
Se tem um bloco que se diverte no carnaval, é o bloco da diretoria. E olha lá, Valdir, Valdir. Ô, Valdir, fantasia maneira, hein? Freezer da diretoria. Gostei, hein? Mandou bem. Ó, e tem mais, hein? Olha isso. Ô, Valdir. Posso pegar? Pra você, eu guardei uma lá no fundo. O que é isso? Meu telefone, se algum dia o seu freezer quebrar. Diretoria só vai na boa. E a boa do carnaval é Antártica. Se for dirigir, não beba. Mas parecia um bando de idiotas. Rindo não sei de quê. Tá entendendo? Por quê? Tentam transformar essa alegria idiota naquilo que todo mundo... naquilo que eles querem que você sinta. Essa alegria idiota. Apesar de você não ter absolutamente nenhuma razão para se alegrar. Tá entendendo? Mas vamos forçar o cara a ter essa risada idiota, esse comportamento idiota de total, entendeu? Vácuo mental. Mas esse indivíduo vai servir para quê? Digamos, no mercado de trabalho, naquilo que ele quer, se que ele quer alguma coisa, almejar alguma coisa, né? Eu não sei, velho. E isso está dentro dos currículos. Essa mesma atitude existe dentro dos currículos. Como você sabe que é professor da universidade, das escolas. Né? Ou seja, começa-se a reduzir a matéria para dar um tempo no rapazinho, na garotinha, em termos de... para ele não se estressar tanto, né? Além do que hoje em dia não se reprova mais ninguém, né? Então o cara sequer precisa estudar porque ele não vai reprovar. Então, para que estudar? Porque ele não quer aprender. A sociedade, né? Ou seja, qual será e como será a geração desses indivíduos? Para que é que eles vão servir? Naquilo que a gente estava conversando, praticamente para escravos de consumo. Indivíduos a quem se lhes paga uma mixaria, por um trabalho de mixaria absolutamente mecânico, para que eles consumam aquilo que eles mesmos fabricam. E fica aquele ciclo cada vez pior, né? E a coisa está cada vez pior e cada vez mais automatizada. Então esses indivíduos vão chegar a um ponto de obsolescência humana. Porque eles não vão ser mais necessários para nada. Se você tivesse a oportunidade de falar para todos os adolescentes da pavirada de hoje em dia, o que você diria para eles? Primeiro você tem que pensar o seguinte, os adolescentes da pavirada. Eu sou um velho de 52 anos. O adolescente de pavirada sequer talvez entenda a mensagem que você acha que eu posso passar para eles. Tá entendendo? Eu não sei se ele vai entender a mensagem. Não porque seja burro, mas porque as condições e o tipo de pensamento são diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, a adolescente da pavirada pensa no seu futuro. Entendeu? Pensa que a tua paviradice pode ser a pá que você usa para enterrar o teu futuro. Tá entendendo? Essa pá virada aí é usada para enterrar o teu futuro e você não ter futuro absolutamente nenhum. Respeite os seus professores, procura aprender alguma coisa a respeito da ética social, do comportamento social. Tá? Um simples obrigado, um simples por favor,
fazem a diferença enorme em muitas situações. Se você conhece isso, procure aplicar, procure melhorar como ser humano, procure melhorar como indivíduo dentro de uma sociedade que precisa dos indivíduos interajam e não sejam reacionários um em relação ao outro. É a única coisa que eu posso falar. Amém. Tenham paciência. Muita paciência. E eu não sei, eu sou professor de inglês, então não professor de adolescentes. Os meus alunos normalmente são adultos e sabem o que querem. Como é que você pode incentivar um indivíduo a percorrer um caminho tão espinhoso que a cada 10 passos ele se arranha? Enquanto não tirarem os espinhos talvez caiba a ele também, digamos, podar esses espinhos, né? Mas enquanto isso não acontecer e os espinhos são muitos, o professor tem que continuar fazendo o que ele precisa fazer. Tá? Apesar dos espinhos, apesar do caminho árduo, apesar de realmente a via crucis, que parece ser a vida de um professor hoje em dia, né? Porque não é estimulada a sua condição em ser professor. É como se fosse um empreguinho, né? E no fundo, o que o aluno tem que entender, o adolescente, é que o professor que ele tem professores ruins também, né? Não podemos esquecer disso. Mas o professor que ele tem, se é bom, se é realmente um exemplo dentro da sua profissão, ele precisa ser valorizado. Não só pela sociedade, mas por ele mesmo aluno. Porque um professor na vida... Eu lembro do meu professor de geografia até hoje. Aliás, eu lembro da maioria dos meus professores até hoje. Inclusive aqueles que me bateram. E dos quais apanhei de palmatória. Entendeu? E sinceramente, foram figuras importantes na minha construção como pessoa. Entendeu? E o professor, na cabeça de um indivíduo desses, é considerado um inimigo e não um amigo de formação. Porque o professor, graças aos nossos governos perdulários, hoje em dia aqui no Brasil é considerado praticamente um ser de uma profissão de terceira ou quarta categoria. O valor que se dá aos professores é o valor dado, talvez, a um atendente de balcão de qualquer loja, às vezes até menor, né? A questão é, o que é o professor? Se ele vai ser, digamos assim, o foco da educação de um indivíduo, como é que ele pode ser desconsiderado ou simplesmente não considerado como a figura que deveria ser? Não com respeito, não com esse tipo de atitudes, entendeu? Porque... E se um dia não tiver mais professores, porque eles se sentem tão desmotivados em tentar lidar com esse tipo de indivíduo, que não vale mais a pena ser professor. O que é que vai acontecer com esse país? Se quer o salário vale alguma coisa, a maior parte dos professores estão aí por vocação, porque querem realmente mudar alguma coisa, porque o salário não compensa. Então
praticamente um calvário voluntário, né? E ter que aturar esse tipo de atitude por parte dos alunos, eu acho uma injustiça, seria algo que não motiva ninguém a fazer um trabalho bem feito. Está entendendo? Ao ponto do professor entrar numa aula com medo dos alunos, não creio que isso seja benéfico para ninguém. O que foi? Tá filmando já, não? Tá. Depois você vai contar. Vou editar. E aí, professor, o que o senhor quer que eu fale? Idiota. Não fiz. Bora. Não, meu boletim esse bimestre, olha, foi bom. Compensação, no bimestre passado tava parecendo, tava com hemorragia. Uma vez, né? Tá gravando tudo isso aí? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que... E tipo, o que te faz o que te faz o... Ó, isso aí é falta de respeito aí. Ok. Uma vez na primeira série, eu... Chamar os pais aí. Posso ir? Então vamos lá, reinicia. Que tipo, né? Deu. A entrevista vai ser isso. Calma aí. Aí uma vez, né? Na primeira... Não vai sair da primeira. No primeiro dia de aula... Pode cortar esse aqui. Não. Como que eles voltam para a sala, né? Todo lugar na sala de aula está dando para aprender. Não é isso, professor? Uhum. Mais algum depoimento, alguma coisa?